Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com uma breve leitura da carta aos Romanos, especialmente o capítulo 13, o 13º capítulo, que fala aqui do universo do respeito. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que é uma belíssima carta, alguns consideram assim, a mais profunda teologicamente no que diz respeito à justificação pela fé, mas quando chega no final dessa magnífica carta, o apóstolo Paulo se dispõe a dar conselhos, ou um parecer, ou a opinião, ou mesmo um regramento, uma orientação para a igreja, no que diz respeito ao relacionamento com as autoridades públicas. É bem possível que alguns convertidos, naquela ocasião, naquele momento, empolgados com as verdades do Evangelho, não estavam sabendo discernir adequadamente a maneira de comportar-se diante das autoridades civis, diante das autoridades públicas, o rei, seus representantes, no caso Roma, o imperador, né? O governante de Roma governava inúmeros povos e nações naquela época, e havia toda uma estrutura de poder, uma delegação de autoridades, inclusive um sistema judiciário bastante avançado, bastante evoluído, muito eficiente naqueles dias. Pode ser que tenha chegado aí aos ouvidos do apóstolo Paulo que algum irmãozinho não tenha desejado demonstrar o devido respeito para com as autoridades constituídas, algo do tipo assim, Senhor é só Jesus, né? Não vamos adentrar no que diz respeito à falta de respeito. Mas o apóstolo Paulo começa isso. A autoridade, ele não está falando necessariamente do sistema de governo, mas ele está falando do governo em si. Deus não instituiu a democracia, tá? Deus não instituiu a democracia, Deus não instituiu eh, a república, a monarquia, o parlamentarismo. São inúmeras as formas de governos, há diversas é, é, maneiras de se governar nos dias atuais, desde a monarquia absoluta, né? O monarca é o regente supremo, a monarquia constitucional, em que o povo tem os seus representantes, a monarquia parlamentar, né, que tem um parlamentarismo, como alguns países aí, tem um chefe de Estado e um chefe de governo. E nós temos aqui o nosso sistema chamado presidencialista. Mas não, o sistema presidencialista não é só o presidente. O presidente é o chefe de Estado, é o chefe de governo, mas não é o único poder instituído. Existe também o legislativo, poder legislativo, e o judiciário, né? O legislativo tem nas esferas estaduais, nos municípios também, mas a maior Câmara é a federal, assim como o Senado e por aí afora. Homens investidos de autoridade devem ser reconhecidos pelos cristãos como tal e devem receber as devidas homenagens. É, correndo aqui no texto, o apóstolo, no final, ele já fala: dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O apóstolo não tem nenhum problema em orientar a igreja de Cristo Jesus a comportar-se de maneira reverente no que diz respeito às autoridades constituídas. É o desafio nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos aí exemplos que causam perplexidade em muitas pessoas, né? Presidentes de países ofendendo publicamente ou atacando publicamente pessoas, indivíduos, instituições de outros países, né? Se intrometendo em assuntos que não lhes dizem respeito. Um presidente de um país xingando, ofendendo publicamente um outro dentro de um país, como nós vamos falar do nosso aqui, né?
o nível de desrespeito é uma coisa assim alarmante. As pessoas acreditam que, em nome da liberdade de expressão, existe o direito de ofender, de insultar, de julgar, de desdenhar, de tentar diminuir a honra devida aos outros. Eu, pessoalmente, não tento diminuir o sucesso de ninguém. É um princípio que eu tenho para a minha vida. Se o sujeito conquistou uma posição, meus parabéns. Não significa que eu seja obrigado a gostar da tal pessoa, não significa que eu seja obrigado a concordar com aquela pessoa, não significa que eu esteja me submetendo a todo e qualquer erro que aquela pessoa cometa. Mas eu devo prestar as devidas homenagens e não tenho problema nenhum em fazer isso. Não tenho problema nenhum. Essa submissão que o apóstolo Paulo fala é o princípio da autoridade. Por que isso é importante? Tal qual tem ocorrido fora da igreja, também dentro da igreja tem ocorrido. Eu enfrento mais dificuldades em demonstrar respeito em relação a algumas chamadas lideranças religiosas do que com relação à instituição civil, ao governo, ao Estado. Porque não é só no chamado mundo, né, no ambiente não religioso, que as coisas têm desandado. Também, internamente, a situação parece que desanda. Cada um decide por conta própria o que é, quem é, qual é o dom que pretende ter, isso, aquilo, e já escolhe o ministério, e já, né, nunca tivemos tantos apóstolos auto-ordenados como temos no dia de hoje. E absolutamente nenhum deles foi instituído por Jesus Cristo. Mas as pessoas se acham no direito de usurpar uma posição que somente o Senhor Jesus pode conferir, pode delegar. Então, nós temos também os problemas da igreja, né? Como se comportar nesse ambiente aí um tanto quanto, vamos dizer assim, desconfigurado, né? Um pouco adoecido, por assim dizer. Precisamos aprender a demonstrar respeito. Precisamos recuperar essa postura, Como diz o apóstolo Paulo, portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Especificamente, esse texto diz respeito às autoridades do Império Romano e às autoridades instituídas nos países, nas regiões, as autoridades locais. Há uma sobreposição de autoridades em várias regiões do mundo, como em Israel, as várias regiões administrativas, havia lideranças locais e havia também o controle da autoridade do Império Romano se sobrepondo ou atuando em conjunto com as autoridades locais. Então, essa palavra do apóstolo Paulo diz respeito ao Estado, aos direitos do Estado em relação ao cristão. E o apóstolo Paulo fala que a autoridade, o princípio da autoridade foi instituído por Deus. Rebelar-se contra esse princípio, salvo em casos extremos, né? Salvo em casos extremos, é contrariar o que foi proposto pelo próprio Deus, tá? Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará. Né? Esse é o que eu chamo o mundo do respeito. O apóstolo Paulo faz esse chamado e nós recebemos essa orientação dos nossos pais, dos nossos avós, de uma época em que o respeito, a convivência entre as pessoas era um nível um pouco acima dos dias atuais. Quem não sabe o que é respeito acaba descobrindo o que é viver debaixo do medo. Esse é o ensinamento bíblico, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Não custa nada
tratar as pessoas com o respeito, o mesmo respeito com o qual nós queremos ser tratados, nós devemos tratar as outras pessoas. Tá? Isso é o que está explícito na Bíblia, na palavra de Deus. Nós temos casos também de violência religiosa no dia atual. Os evangélicos, especialmente, falavam muito, né, das perseguições que sofreram no passado, pessoas agredidas, igrejas apedrejadas, em algumas regiões do país até mesmo incendiadas, né, humilhação, toda sorte de afronta que suportaram no passado. Hoje, infelizmente, aí, infelizmente nós estamos vendo o processo inverso, né? As igrejas cresceram, estão aí devidamente instituídas, têm espaço, têm posição, têm representatividade e algumas lideranças se acham no direito de insultar, de ofender, de pagar na mesma moeda o que receberam no passado. Se é que as atuais lideranças sofreram o que nós sabemos que alguns sofreram no passado, principalmente em algumas regiões do país, né? O descaso para com outras religiões, o surgimento do, do crime, né? De facções criminosas batizadas de evangélicas e ninguém fala nada, ninguém se manifesta, que é um absurdo, que é um absurdo. Nós sabemos que na história da humanidade, vários grupos, até grupos que fizeram atentados terroristas na Europa, Grã-Bretanha, tinham assim uma declaração religiosa, né? E agora nós estamos vivendo no Brasil esse viés grosseiro, essa coisa terrível, essa coisa ridícula, que nada tem a ver com a fé, que nada tem a ver com a expressão do Evangelho de Jesus Cristo, mas pode ser instigado pelo pelo mau uso das palavras, pela incitação da violência. Nós temos nos dias atuais, devido elegeram a retórica como uma ferramenta de propagação do Evangelho ou de demonstrar que se está sempre certo. Nós estudamos retórica, nós temos um farto material. Na história da igreja, muitos se valeram dessas ideias, desses princípios, mas muitas narrativas retóricas nenhum valor tem em termos espirituais ou em termos teológicos ou filosóficos. São apenas armadilhas da linguagem para tentar suprimir o pensamento do suposto adversário ou oponente, tá? Então nós temos aí o crescente número aí que eu apelido aí de cães raivosos, né? Pastores aí berrando, gritando, fazendo expressão de ódio, de raiva, como se estivesse ameaçando ou como se fosse capaz de promover ou desencadear algum mal. Nem Moisés se valeu desses recursos quando estava a serviço de Deus no Egito e, sob as ordens de Deus, mediante a palavra de Moisés, as pragas caíram. A ira de Deus caiu sobre o Egito, o julgamento de Deus sobre o povo que escravizou, que se adonou do povo de Deus. Tá? Então nós temos aí, eu chamo cães raivosos, achando que o grito, a intimidação vão gerar alguma coisa boa. Não, não vai. Não vai. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não está sob o nosso controle. O Espírito Santo não está debaixo do nosso querer. O Espírito Santo não está debaixo da nossa autoridade ou da nossa vontade. Quer seja o reverendão, o reverendinho, o pastorzão, o pastorzinho, não. O Espírito Santo não pode ser usado para propagar o mal e a violência e o desrespeito. Deus julgará o mundo no dia que Deus estabeleceu, no dia que Deus preparou. Deus julgará a todos. E, pelo que nós sabemos da palavra de Deus, o julgamento começa pelos de casa, a igreja, Israel, depois os outros povos, nações. Mas o julgamento de Deus começa
pelos de casa. O cristão devia estar mais atento a esses detalhes. Pois a autoridade serve a Deus para o seu bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Está falando aqui do sistema jurídico romano e está falando aqui também das diversas autoridades romanas que tinham os seus direitos estabelecidos. Via de regra, não há lei ruim. Tudo que é proibido nesse mundo são coisas que fazem mal. O que é proibido em todas as leis? O homicídio. O homicídio é proibido, o roubo é proibido, o furto é proibido. Tá? O adultério, em alguns lugares, está na lei. Na nossa, não é mais crime. Né? Está lá, sem ser. É uma questão de costumes. Né? Os costumes mudam, as épocas mudam, os costumes mudam, a coisa afrouxa durante um período, depois se volta aí a um período de mais reservas morais. Infelizmente, nós demos azar, estamos vivendo num momento em que os costumes estão se afrouxando de uma maneira assim bastante grosseira, muito transparente, e se autopromovendo, né? Que o que assusta, o que intimida alguns hoje em dia é que com a mudança dos costumes, os chamados maus costumes estão se promovendo e exigindo direitos, né? A pessoa se considera senhor de direitos para viver e fazer ou deixar de fazer. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que o cristão deve submeter-se ao princípio da autoridade. Não necessariamente tornar-se subserviente, porque ninguém gosta, ninguém se agrada de pessoas subservientes, né? Aquela que fica ali paparicando, lambendo. Não é isso. Não é isso. O apóstolo Paulo orienta os cristãos para que tenham uma vida correta, uma vida santa, uma vida de obediência às leis. Ninguém precisa se submeter a uma lei imoral. Ninguém precisa se submeter a uma lei manifestamente ilegal. Ninguém precisa se submeter aos excessos dos agentes da lei. Tá? Tanto que o próprio apóstolo Paulo, naqueles dias, quando julgado, né, aprisionado pelos judeus, levado para ser julgado, ele entendeu que não estava sendo justo o julgamento, ele recorreu a Roma. Todo cidadão romano tinha o direito de recorrer a Roma. O apóstolo Paulo, judeu, nascido na cidade de Tarso, na região da Cilícia, tinha a cidadania romana, né? Direito por nascimento. Ele herdou do pai. O pai provavelmente recebeu a cidadania por algum serviço prestado ao império e o império concedeu a ele o título de cidadão. Como cidadão romano, ele tinha o direito de recorrer a Roma, ser julgado ali, seria o Supremo Tribunal, a Corte Suprema. Ele apelou aí para o último recurso, ele apelou para Roma. Ele está dizendo o quê? Quem vive de acordo com as leis, quem vive em obediência às leis, não precisa temer a autoridade. Agora, aquele que ofende a legislação, e nós temos hoje no Brasil a figura daqueles que atacam o julgador, né? As pessoas atacam o juiz, atacam a dignidade do magistrado, insinuando ou dizendo que a pessoa não tem condições, competência, não reúne em si os meios, os talentos necessários para exercer a tarefa que está exercendo. É uma grosseria, é uma falta de educação, é uma falta de respeito, é uma incitação à desobediência, e num caso em que não há abuso. Nós sabemos, temos um caso muito conhecido aqui no Brasil, né, que elegeram um ministro do Supremo Tribunal Federal para ser alvo aí de ataques grosseiros, de ofensas, de insulto e de tentativa de humilhação. Interessante que por parte de pessoas que
não têm conhecimento e não estão à altura de questionar os atos do magistrado. Nós sabemos que os atos do magistrado não são, não são inquestionáveis. Não existe ato inquestionável. Cabe recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal. Estranho é que alguns juristas deixam a impressão de que é só dor de cotovelo mesmo. No Brasil, nós temos ótimos e excelentes juristas, graças a Deus, que são uma reserva, são uma proteção da sociedade, tá? Essas mentes privilegiadas, homens dedicados, que produziram através das suas vidas, que devem também ser respeitados, mas nem todos podem ocupar a Suprema Corte. Nós não podemos também esvaziar a sociedade dos seus talentos, dos seus dons, daqueles que trabalham pela sociedade. Mas alguns, né, um ou outro, aparentemente aí, dá uma ideia de uma certa dor de cotovelo, uma invejinha, talvez, né? Não estamos julgando, mas talvez uma invejinha pela posição que o outro galgou, atacam, desqualificam, mas nenhum deles se vale do seu saber jurídico para apresentar um recurso, uma petição, seja lá o que for, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque alguns cachês são milionários e, se não for aceito pela corte como um todo, o sujeito fica ali meio que desmoralizado. Então, se estabeleceu nos dias de hoje que ofender, atacar ou tentar diminuir a dignidade do outro é uma ferramenta útil. Não, não é. A canalice é o ato dos canalhas. A cafajestar o evangelho, a cafajestar a pregação do evangelho, a cafajestar a reivindicação de direitos justos, de direitos corretos, não é a melhor maneira de se estabelecer um relacionamento saudável, equilibrado e respeitoso. Por quê? O desrespeito à autoridade, a afronta à autoridade, não estou falando de questionamento. O questionamento é válido, pode se questionar dentro das regras estabelecidas para isso, para que se estabeleça um questionamento, um diálogo, uma apuração. Se você não concorda com o juiz, você recorre ao Tribunal Superior. Se o Tribunal Superior não satisfez, você pode também recorrer e recorrer até que em algum momento alguém vai dizer, ó, você está absolutamente errado, chega e acabou. Tá? Essa é a verdade. Verdade também é que muitos desses que atacam as autoridades aí são muito sensíveis quando a autoridade deles é questionada. Passam mal, desmaia, sapateia, pula, né, ameaça um infarto, xinga, ofende, fala que tem conhecimento disso, daquilo, aí não é a maneira mais adequada de se estabelecer um convívio social pacífico. O cristão não pode ser aquele que está tumultuando a sociedade. O cristão não pode ser aquele que está incitando a violência. O cristão não pode ser aquele que está incitando a rebeldia, a rebelião, sem causa ou sem motivos. A atual configuração política do nosso país tem a sua explicação histórica, social e política, obviamente. Tá? Eu lamento que não tenhamos um partido cristão. Tá? Você pode dizer, mas não temos. Não temos um partido cristão. Não temos um partido para os cristãos defenderem as suas bandeiras. Não temos um partido para que os cristãos possam apresentar as suas propostas para melhorar a vida social. Não temos um partido em que os cristãos possam ingressar com o objetivo de promover o bem de todos. Essa é a política. Essa é a política. Não é só defender ali o seu povo ou aqueles que lhe convém. Essa é a má política. Então nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu creio que passará.
eu creio que passará, tá? A que custas, eu não sei, eu não faço ideia, mas eu sei que Deus é misericordioso e bom, sempre o foi para com o nosso país e acredito que não será agora que Deus vai abandonar o povo brasileiro, que Deus não vai abandonar o povo brasileiro. No que diz respeito a esse texto, no que diz respeito a ele fala que, portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência, da nossa consciência para com o Evangelho de Cristo Jesus, que propõe a oferta, a propagação da mensagem do Evangelho àqueles que querem receber. Quem não quer ouvir, você não precisa ficar lá também sendo agente do mal, perturbando a pessoa. Aproveite as oportunidades que surgem e tenha uma vida, uma convivência pacífica e respeitosa. Respeito é algo que se cultiva. Para colher respeito, é preciso semear respeito. Para mim, no que diz respeito a esse texto, a maior dificuldade está no meio religioso mesmo. Alguns pastores, algumas chamadas lideranças. Eu precisei fazer uma pausa por questões de saúde e também para dar uma repensada. Hoje em dia, a minha recuperação não é mais tão rápida quanto antes. Eu preciso de mais tempo para me recuperar, né? Quase um mês aí eu levei para me recuperar de um problema aí de saúde. Antes era 2, 3 dias, agora é preciso um mês e eu preciso aceitar. Estou envelhecendo e o organismo não tem mais aquele poder de, de recuperação que tinha na juventude. Mas no que diz esse texto, como eu falava, há dificuldades diz respeito a algumas lideranças que se apresentam como tal. E eu creio que elas não só podem, como devem ser enfrentadas ou confrontadas com o próprio Evangelho. Se o sujeito se diz ministro do Evangelho e a vida dele, o vocabulário dele, a postura pública dele não expressa esse compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, ele não só pode, como deve. Nós não precisamos aí de revolucionários covardes, porque nós sabemos pela história e pelos diversos momentos recentes, aí todos esses aí que estão gritando, pulando, fazendo carinha, né, pitbull raivoso, né, essa essa manifestação grosseira, quase que selvagem, né, tentando demonstrar aí, sabe-se lá o quê. Nós sabemos que eles são os primeiros a se esconderem, são os primeiros a deixarem o povo na mão. Alguns até têm a sua vida, suas famílias e os seus bens fora do país. E o que tem estão levando para lá. Caso alguma coisa dê errado, eles já passam mais tempo fora do que aqui. Vem aqui, faz o tumulto, faz a bagunça e vai embora. É essa maneira deles expressarem o amor cristão deles pelo Brasil, né? Vem, tumultua e corre, vem, tumultua e corre, recebe e leva para fora. Não aplicam aqui a riqueza que conquistaram. Poucos são os que mantêm nesse país aqui o que foi conquistado por eles. Mas isso é outra coisa, isso é outro tema, é outro debate. Por esta razão, igualmente, pagar impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. O apóstolo Paulo reconhece até o direito da cobrança de impostos, de taxas, né, de tributos e de honra, da honra, né, o respeito, o tratamento devido, o tratamento devido. É difícil às vezes? É, mas ninguém vai morrer por tratar a figura da autoridade como tal. Ninguém vai morrer, ninguém vai, vai desencadear o Armagedon por chamar o presidente de senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, né? Muito embora existam leis que permitam uma linguagem simples, não custa nada usar o vocabulário correto. Ah, mas eu não gosto desse presidente. Mas não temos que gostar, temos que respeitar. Ele não é eterno, não ficará lá para sempre, será substituído por outro. Se o outro será melhor ou pior, isso também foge ao nosso controle, foge à nossa capacidade de eleger lideranças. Né? O Brasil vive hoje aí um momento em que
Os líderes são praticamente impostos, né? Ou é esse ou é esse. Talvez um terceiro. Mas você fala, mas não tem melhor, não tem um outro aí, não. É isso ou nada. Que também é outro tema, né, do momento político em que nós estamos vivendo. A incitação ao desrespeito, a incitação a, a essa rebeldia grosseira pode desencadear violência e não só pode, como certamente desencadeará por parte do Estado, dos seus representantes, leis e posturas que podem criar dificuldades posteriores para a vida de muitas pessoas. Não tenho ilusão. Como os nossos reverendos são sensíveis, né? Alguns são muito bons para falar, mas quando aperta, o bicho parece um coelhinho assustado, né? Você bateu o pé, já murcha, já não, né? Já não, não é bem isso, não foi, não sei o quê. Mas você não estava falando aí, gritando que foi Deus, que foi Espírito Santo, isso, aquilo? Como é que você explica isso? Como é que você expõe uma barbaridade dessa? Valendo lembrar também que até os ateus agora estão se propondo a explicar o evangelho para os cristãos. Então, algo muito errado está acontecendo. Algo muito, muito assim estranho está acontecendo no meio religioso atual. Questionar isso também não vai levar a nada. A nossa proposta é, como sempre foi, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo para a edificação, com propostas de uma espiritualidade cristã que contemple o compromisso com a realidade, que contemple o compromisso com a nossa vida real, com o dia a dia. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O respeito livrará você e todos nós de uma vida de medo, de temor. Quem não sabe o que é respeito, ou quem se recusa a demonstrar respeito, acaba descobrindo o que é viver debaixo do medo, do temor e do receio. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.